Amém, queridos. Tenho ministrado sobre a graça de Deus, tem sido um prazer muito grande falar da graça. Tem sido um comando, né, uma direção muito grande de Deus falar sobre a graça. E eu quero, né, por muitos e muitos anos, por muito e muito tempo, continuar falando da graça. A graça, quando invade a vida da gente, ela é maravilhosa. Começa a transbordar e transformar de dentro para fora. Coisa que a lei não consegue fazer. A lei quer transformar de fora para dentro e isso não acontece. Quando a lei existe, o pecado é revelado. Mas nós louvamos a Deus porque temos aprendido aqui na escola bíblica, nos cultos, nas mensagens, que o fim da lei é Cristo. Ele cumpriu a lei de uma vez por todas. E que nós não estamos mais sob o jugo dela. Nosso lado não é mais o nosso tutor. Foi tutor até se manifestar a graça, está na palavra de Deus. Mas quando veio Cristo, ela já deixou de comandar a nossa vida. Hoje nós vivemos pela graça e não desejo viver por outro caminho que não seja a graça do Senhor. Como ele disse Paulo aos Gálatas, né? Vocês começaram pela graça, pelo Espírito, e querem terminar pela força, pela carne. E é interessante que eu vi uma mensagem de um pregador dizendo que Coríntios era uma igreja que estava cheia de complicações. Muita coisa. Quem já leu a carta de 1 aos Coríntios vê ali uma igreja que só a graça. E é o que Paulo ministra. Mas Paulo nunca chamou alguém ali naquela carta de tolos, como ele fala aos Gálatas. Ele fala, vocês não estão entendendo. Vocês estão errando muito feio. Então, meu querido, a gente precisa da graça de Deus na nossa vida. Eu não sei o que você tem passado de luta na sua vida, mas eu sei qual é a resposta para cada uma delas. Se chama graça. A graça de Deus vai fazer diferença em tudo. Ela transforma a nossa vida. Já digo, começa a orar e dizer, Deus, eu quero mais e mais entender, viver e desfrutar da tua graça. Porque o Espírito Santo ministra ao nosso espírito. Testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E Ele nos ensina todas as coisas. Eu quero, antes de compartilhar a mensagem propriamente, eu quero dizer a história dessa mensagem. Porque na história dessa mensagem, querido, eu tive uma luta bem grande para trazer essa mensagem pessoal. Por quê? Porque Deus colocou um tema no meu coração para essa mensagem. E eu até conversei com Deus e falei, Senhor, geralmente o Senhor dá o texto, o Senhor dá a mensagem, e depois vem o tema. E o tema é algo interessante para você tanto entender o que Deus quer falar com você nessa noite, e sobre tudo que vai ser falado, quanto depois para você procurar nos vídeos que nós estamos postando das mensagens, o tema da mensagem que está lá também. Mas Deus me deu um tema, o avivamento da graça. E eu não estou muito acostumado a começar pelo tema. Então eu falei, agora eu quero... né? Já que deu o nome do filho, eu queria o filho, né? Já que tem o nome, agora eu quero o nascimento do bebê. E eu fiquei esperando. Pensei, meditei, e o texto que me vinha constantemente era de Atos, capítulo 2. Né? Queria até convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos. Atos, capítulo 2 é a mudança do Antigo para o Novo Testamento, com o derramar do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. E foi ali que veio o avivamento para as nações, né, em Cristo Jesus, com a promessa do Espírito Santo. Eu li, eu reli, eu pensei, repensei, eu estudei, eu pesquisei, fui para livros, fui para comentários, fui para a internet, fui para canções. Como assim, pastor? Teve uma hora que eu larguei tudo e falei, Deus, eu vou adorar. Eu vou adorar e o Senhor vai me dar essa mensagem. E eu então larguei tudo, eu comecei a cantar. E cada vez que eu falava, Deus, qual é a mensagem? Todas as vezes que eu falei para Deus, o Senhor dizia assim para mim, descansa. Só que já era sexta-feira. Senhor, amanhã eu prego. Eu vou ler mais. E o Espírito Santo dizia, descansa. Eu falei, eu vou cantar. E o Espírito Santo falava, descansa. Queridos, foram mais de 1h30 ali,
Aí uma hora eu me rendi e falei assim: Deus, não tem que ser no meu tempo. O Senhor pode dar mensagem até na hora que eu estiver pregando. Quem sou eu para dizer para o Senhor o que tem que ser falado, ou que hora que o Senhor tem que dar essa mensagem que vem do teu coração? Eu vou descansar então. Obrigado, adorei a Deus mais um pouco. E quando eu estava descendo as escadas, o Senhor começou a falar ao meu coração. Eu falo descendo as escadas porque o quartinho que a gente busca a Deus lá em casa é um quartinho superior. Eu estava descendo as escadas, o Senhor começou a ministrar ao meu coração. E Ele falou: você não entendeu. Durante todo o tempo, eu estava dizendo para você qual era a mensagem. Descansa. E ali Deus foi falando sobre o avivamento nessa palavra, descansa. E foi aí que o Senhor começou a me trazer o entendimento, e se você já o tinha antes dessa mensagem, parabéns, glória a Deus. Mas foi ontem que o Senhor me deu. E o Senhor começou a falar para mim que que o avivamento de Atos 2 está bem antes disso. Aconteceu antes. Antes de continuar, eu queria falar para vocês sobre o que é avivamento. Se você der um Google, você colocar lá a história dos avivamentos, vai ter vários sites, várias matérias falando sobre histórias de vários avivamentos em vários países, África, nos países orientais, no Brasil, nos Estados Unidos, né, o famoso Rua Azusa. Então, dá uma pesquisada, você vai ver bastante coisa. Mas quando eu fui trabalhar sobre avivamento, uma coisa que Deus colocou no meu coração foi uma frase que é o agir de Deus, que traz transformações significativas na vida de alguém. E olha a frase que veio. É uma transformação significativa na vida de alguém. Avivamento em quem está vivo. Se você já leu Ezequiel 37, você já deve ter visto sobre o vale de ossos secos. O Senhor manda o profeta, dá uma visão para ele de um vale cheio de ossos, extremamente ressequidos. Já estavam mortos há muito tempo. Não havia mais esperança. E Deus faz uma pergunta ao profeta: você crê que eles podem tornar a vida? O profeta dá uma resposta maravilhosa: tu sabes. Só o Senhor. E Deus diz: profetiza. E quando ele começou a profetizar, começou a vir o avivamento. Aqueles ossos secos começaram a se juntar, um barulho de chocalho, presta atenção na expressão, um barulho muito forte. Ossos com ossos, tendões, músculos, pele. E eles ficaram de pé. E era um exército enorme. Mas eles estavam com tudo, mas eles faltavam uma coisa: o sopro, o fôlego, o espírito. O Senhor já estava profetizando que haveria um tempo e que o Senhor derramaria do céu o seu espírito sobre toda a carne, um fôlego, sobre pessoas que estão em pé, com seus corpos, mas elas não têm vida. Eu já tenho falado, eu já falei em outra mensagem sobre a vida de Deus. Uma palavra em grego chamada de zoe, vida verdadeira, vitalidade, vigor, algo que vem de Deus, espiritual. Não é o existir, não é o respirar, não é o trabalhar e suar para comer pão e sobreviver. Não é uma alegria que vem de circunstância, é um fluir de vida. E essa só vem de Jesus Cristo, só vem do Espírito Santo. Só vem de Deus. Mas o avivamento é um agir do Senhor. Ele é sobrenatural. Não existe um avivamento que se possa ser produzido pelo homem. É algo que vem de Deus. Mas traz mudanças significativas na vida de alguém. E o Senhor falou comigo sobre Atos capítulo 1. E eu queria ler com você. E à medida que nós formos lendo Atos capítulo 1, nós vamos trabalhar algumas questões que são importantes no processo do avivamento. Se você lembrar de Ezequiel, que eu acabei de contar, houve um processo. Ele chegou lá e não viu a coisa. Deus mostrou como ele foi trabalhando o avivamento daqueles ossos que estavam tão secos. E eu quero ler desde o versículo 1 do capítulo 1.
Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Primeira etapa é a salvação que vem pela fé. Nós estamos falando de apóstolos, de discípulos, que andaram 3 anos com Jesus. Eu não sei quanto tempo você já tem de conversão na sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus, espero que essa seja a noite do Senhor sobre a tua vida. 3 anos. Mas note o que Jesus passou aqueles dias fazendo. Dando prova durante 40 dias. O Senhor deu muitas provas indiscutíveis de que ele estava vivo. O avivamento começa pela gerar da vida. Você um dia creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Dono absoluto da sua vida? Você creu que Ele morreu e ressuscitou por você? Às vezes a gente tem isso tão fácil de acreditar, nós falamos, tá, eu creio que Jesus morreu e ressuscitou. Mas de que forma a gente crê? Por que Jesus precisou dar muitas provas indiscutíveis? Não são citadas. Meus queridos, tem algo que você e eu nós precisamos para que sejamos avivados no Senhor. É a fé na salvação suficiente da verdade que Cristo morreu e ressuscitou. Eu queria perguntar se você acredita nisso. Que Ele está vivo. Que você serve um Jesus Cristo vivo. Porque o Jesus que você e eu servimos é o mesmo de ontem, é o de hoje e será o de sempre. Amém? Sabe por que isso é importante? Porque você vai ter que olhar para isso daqui e falar, eu creio que Deus ainda faz. Porque Ele ainda está vivo. Ele ainda é o mesmo Deus, o meu Jesus. E eu creio na vida que Ele tem. Morreu e ressuscitou por mim. E sobre essa verdade você tem que sustentar todos os seus atos, toda a sua vida. Nessa verdade de que existe um Deus que morreu e ressuscitou por você. Mas então tem mais um passo. Se você perguntar para muitas pessoas, você acredita em Jesus Cristo? Eu creio que elas vão dizer que sim. Eu estou passando uma situação e eu creio que em alguns meios eu vou ser até perseguido pelo que o Senhor me deu direção de fazer. Mas eu vou fazer. O Senhor deixou muito claro que era para eu fazer e eu vou fazer. Mas nessa decisão que o Senhor me deu, e eu não vou contar aqui, tá bom, gente? Você vai ficar um pouquinho curioso. Mas é algo que o Senhor falou, vai e faça. Eu fui surpreendido, não sei se essa é a melhor expressão, mas é tão bom quando você vê, como Deus fala lá em Malaquias, que por todo mundo incenso era queimado em seu nome. O povo de Israel, que servia a Deus, que tinha as leis, agora ouvia o próprio Deus dizer que em todo mundo Ele levantava pessoas onde queria e do jeito que queria. Eu tive a experiência de conversar com uma pessoa que não frequenta igreja, frequentou quando era pequena. E ela disse assim para mim, eu oro todos os dias. Eu creio em Jesus Cristo. E se perguntar para as pessoas que convivem com Ele, da vida dele, muita coisa ali, você vê que é produzido pelo Senhor. Ele tem a fé que Jesus morreu por ele e ressuscitou. Mas existe algo que vem num processo de avivamento. Algo muito interessante que Deus quer que você tenha para que haja avivamento no seu coração. E é um convite. Não é peso sobre a sua vida. É relacionar-se com Jesus. Amém? Relacionar-se com Jesus.
Jesus passou 40 dias conversando com eles. 40 dias se relacionando com eles. Moisés passou quantos dias na presença de Deus antes de vir a lei? 40 dias. Jesus passou quantos dias antes de começar a sua pregação e seu ministério? No deserto? 40 dias. Onde Moisés foi? Para o monte e ficou lá 40 dias sem comer, sem beber. Jesus passou quanto tempo fazendo jejum no deserto? 40 dias. E com os discípulos, o que Jesus passou 40 dias fazendo? Você tem ideia? O que diz aí? Período de 40 dias. No verso 4 diz, enquanto fazia o que com eles? Comia com eles. Não sei se você entendeu. Moisés, quando foi receber a lei, se relacionou 40 dias, se abstendo de alimento. Jesus, quando foi começar o seu ministério para salvar a mim e a você, Jesus passou 40 dias se abstendo. Mas quando a graça vem, ela não é pelo esforço, nem de Moisés, nem de Jesus, nem o nosso, porque Jesus já fez esforço por nós. Amém? Eu não sei se você está entendendo, não estou dizendo não faça jejum. Eu estou dizendo que a graça, ela nos convida a um relacionamento de intimidade com o Senhor, de desfrute, não de peso. A palavra de Deus nunca pode ser peso na sua vida. Orar, vir à igreja, Jesus nunca quis que isso fosse peso, ou uma obrigação, um jugo na sua vida. Jesus, quando falou para as pessoas, vem comigo, porque meu jugo é suave, e o meu fardo é leve, os discípulos estavam cansados do peso que os fariseus colocavam sobre eles. Faz, regra, e eles não conseguiam, porque a lei nunca mudou o coração. E Jesus já vem mostrando a graça. Meu querido, você pode sentar com Jesus, porque a graça vai te receber para comer o cordeiro pascal, para desfrutar das palavras de vida eterna. Cada encontro, cada dia com o Senhor tem que ser um banquete. Você sabe o que foi que Jesus falou para Pedro, quando Pedro falou, ainda que todos o abandonem, morrerei por ti? Ele disse, Pedro, ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Qual foi a primeira coisa que Jesus fez depois que ressuscitou? E disse às mulheres, chamem meus discípulos e também. Pedro negou, e Jesus fez o quê? Confessou Pedro. A graça é assim. Jesus já pagou o preço para que você tenha liberdade de desfrutar. Eu ouvi uma música ontem, estava em casa ajudando a Cá, passando um tempo lá, e falei, vamos colocar um louvor, e começou a ouvir uma música, eu não sei quem é a cantora, mas começou a falar sobre santidade. E, gente, aquela música começou a cantar o que eu acreditava antes. Lave as mãos para subir na presença de Deus, tire as sandálias, lave os pés, se purifica, senão Deus não vai receber alguma coisa. Falei, Cá, presta atenção. Está mandando a pessoa se limpar para tomar banho. Está mandando a pessoa comer para ir para o restaurante. Está mandando a pessoa fazer para aquilo que Deus já disse que está feito. Por que você vai fazer alguma coisa que já está feito? A Bíblia diz que o Senhor já pagou todos os nossos pecados na cruz. E que já não existe condenação. O véu já foi rasgado. Você quer costurar ele? Para entrar na presença de Deus porque você merece, porque você leu Bíblia, porque você frequenta uma igreja, porque você não faz mais aquilo que fazia antes? Cadê a graça disso? E se não for de graça, não é graça. Para ser graça, tem que ser de graça. E Jesus, então, passou 40 dias desfrutando de intimidade. Querido, você quer avivamento no seu coração? Você quer ter um casamento cheio de Deus? Quer uma família, uma casa cheia da presença e da vida do Senhor? Quer uma vida financeira com o avivamento de Deus? Por que não? Porque o Senhor santifica tudo em nossa vida. Se relaciona com Deus. Tudo que Deus fez em Cristo Jesus é para trazer a mim e a você de volta em um relacionamento de intimidade. E o que a lei quer fazer? Trazer culpa, vergonha e distância.
que isso caia por terra na tua vida em nome de Jesus. Você já é aceito porque Jesus já morreu por você. Jesus então passa 40 dias com ele, falando sobre o quê? Reino. Olha o que diz lá. E diz assim, em certa ocasião, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Você já ficou conversando 40 dias sobre o mesmo tempo? Alguém já participou de um congresso de 40 dias sobre um tema só? Eu estudei 5 anos em um seminário e nunca tive um mês onde todas as aulas falassem de um tema só. Já imaginou, pastor Sérgio? Alguém deve estar dizendo, mas o pastor agora só fala de graça. Que sejam 40 dias, no mínimo, até que entre nos nossos corações. 40 dias o mesmo assunto. E aí, Senhor, sobre o que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre o reino de Deus. Mas mais. Jesus está dizendo algo para mim, para você. E quando a gente fala de reino, a gente está falando de uma nova liderança, de uma nova visão de governo, de um novo ambiente para mim e para você. Eu sou leigo, eu sou lerdo, eu não tenho facilidade de compreensão para muitas coisas, e uma delas é como funciona, não vai rir de mim, tá bom? Como funcionam as eleições nos Estados Unidos. Já tentei, já li, mas a minha cabeça, acho que já estou ficando velhinho e meus cabelos comprovam isso. Não vai, eu preciso que alguém um dia fale, pastor, eu ajudo o senhor a entender com fantoche. Por que negócio de democrata, republicano, essa mensagem vai depois para a internet, eu estou expondo a minha ignorância aqui, mas eu creio que eu sou um dos poucos aqui, que não entende nada. Porque eu cresci em outro país, é outra lei, é outro sistema, é outro formato. O do nosso eu sei muito bem como funciona, e dá até vergonha, mas eu sei como funciona. O de lá eu não entendo nada. A Bíblia diz que Jesus veio implantar um novo reino. Onde? Em nós. Amém? Escuta o que eu vou dizer para você. Nós precisamos do Espírito Santo para a gente poder entender a nova lei, a lei do Espírito, a graça. Porque não é mais a lei da carne, não é mais a lei da punição. O Senhor Jesus disse, é uma nova, é a lei do Espírito em Romanos. Porque é um novo reino. E um dia o Senhor falou para mim, avisa a tua igreja. Avisa o teu povo que eles querem misturar os dois reinos, o reino que lá fora e o reino do meu Espírito. Fala para eles não misturarem as coisas. Fala para eles que o que concerne a mim e a minha palavra e a minha vontade é uma nova lei, é a lei do Espírito, e a lei do Espírito é graça. Não tem esforço meu, não tem esforço seu, tem o agir do sobrenatural do Espírito Santo que opera porque Ele quis. Está aqui em Atos. Aos apóstolos que Deus elegeu. Mas por que eu falo do Espírito? Porque Jesus estava colocando na mente. Só o Espírito Santo põe no coração. Quer prova disso? Eu mostro para você. Verso 6. Então os que estavam reunidos perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de quê? Jesus passou 40 dias falando sobre que reino? O reino de Deus. Mas eles confundiam o reino de Deus com a vontade deles. Não queira viver a graça do seu jeito. Não misture lei no seu casamento, não misture lei ensinando seus filhos, não misture lei nos seus negócios, não misture lei nas suas finanças, não misture lei na sua intimidade com Deus. Se você não ouviu as outras mensagens, entra na internet e vê, mas é enfático de Cristo, manda embora a lei. Porque a mistura te contamina e não deixa você viver os privilégios de sentar à mesa e comer livremente do Cordeiro Pascal de Cristo, da intimidade. Porque a lei quer te culpar, te acusar e dizer, você tem que fazer alguma coisa para ser aceito. Ou quando você faz alguma coisa errada, o inimigo vem e diz, não, você tem que ter alguma perca. E você não presta para isso, ou para aquilo. Se não tiver inculcado na nossa mente pelo Espírito descer para o nosso coração, não vai sair dos nossos lábios, que é a manifestação da fé naquilo que eu tomei posse e creio. Onde eu declaro, eu sou justiça de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou amado de Deus, eu sou lavado, redimido e justificado no nome de Jesus. Eu estava lendo um artigo que o Thomas mandou para mim,
Eu vou adiantar, Thomas, mas ele vai falar de novo quando ele vier pregar. Onde ele fala as palavras que ele usou para chegar à presença de Deus. Eu não vou citá-las, porque ele vai falar mais para frente. Mas quando eu li ali, eu falei, que demais! Declarando palavras que dizem, eu posso entrar no Santo dos Santos, eu posso ter intimidade com o Senhor. Não basta saber, querido. O mundo não foi criado porque Deus sabia, o mundo foi criado quando o Senhor disse. Haja luz e houve luz. Declare a fé que você tem na graça, no favor que Deus já fez por você. Eu tenho tido lutas pessoais por pregar a graça, ministeriais por pregar a graça, mas o Senhor tem dito que eu não posso parar. E se eu não posso parar, você também não pode. Amém? Não pare. Por que eu estou dizendo lutas? Meu coração era formatado em outro reino. Você quer justiça? Você acha que é injusto alguém pecar e não ser punido? Quem disse que não foi punido aquele pecado? Olha para a cruz. Aquele pecado já foi punido. Severamente punido. A pior máquina de morte de todos os tempos, documentado pela Discovery, foi a cruz. Um documentário chamado Máquinas Mortíferas, a pior de todas, foi considerada a cruz, cientificamente falando. Você acha que o seu pecado não pode ser perdoado com o sangue de Jesus? Você acha que é pouco? Não é não, é muito. Vamos viver o reino de Deus. Passe 40 dias orando. Passe 40 dias lendo sobre o reino de Deus. Fala, Senhor, eu quero ficar totalmente desimpregnado desse mundo que eu vim contaminado, desse senso de justiça ou de injustiça. E eu quero me apossar da unção de filho, da filiação que eu tenho no Senhor. E lembrar que eu sou amado do Senhor independente do que eu faça. Mas talvez um teste maior da graça é perdoar alguém que fez mal para você. Lembrando que essa pessoa também é amada e perdoada e que já não tem condenação sobre ela. Você lembra daquela mensagem? O que alguém fez por você é 0,002% comparado ao que nós fizemos pelo Senhor. Ou seja, é nada. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você quer viver as bênçãos sobrenaturais de Deus? Saúde, prosperidade. Essa palavra que, por uma teologia intitulada prosperidade, foi blindada e foi tratada em muitas igrejas como quase uma ofensa de pregar. Eu acredito num Deus de prosperidade. Eu acredito num Deus de bênçãos. Eu acredito num Deus que protege, num Deus que é o meu Pai. E eu tenho 2 filhos. E eu quero que meus filhos sejam prósperos em tudo. Se Deus quer isso, se eu quero isso dos meus filhos, quanto mais o Pai Celestial quer isso de mim. Mas sabe quando essas coisas vão viver na tua vida? Em abundância. Quando a sua mente estiver formatada no padrão da graça. Então corra atrás disso. Peça. E você vai entender o corra atrás disso. Porque graça é favor imerecido. Não é auxílio imerecido, é favor. Algo que alguém fez 100% por você. Então, meu querido, o próximo passo. Primeiro é a convicção da salvação em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição. Um relacionamento pela graça, onde você desfruta de Cristo. Depois, meu querido, uma mente transformada, onde você começa a entender o reino de Deus. Eu queria fazer um parênteses aqui para falar àqueles que nos visitam. A nossa igreja está vivendo todo esse processo. O Senhor tem falado sobre a graça, e quando a gente fala sobre a graça, é o reino de Deus. Alguém aqui pediu para eu pregar a graça? O Senhor está vindo. Culto após culto. Falando sobre o reino dele. Talvez você ainda diga, mas e quando vão acontecer o reino de Israel? O Senhor tem paciência comigo, tem com você também. Porque é pelo Espírito Santo que nós vamos ver, que a gente vai entender o avivamento que Deus está derramando
sobre as nossas vidas. Porque quando ele estava ali dando provas indiscutíveis, já era o começo do avivamento. Quando os ossos estavam se colando com os ossos, já era o avivamento. Quando Deus, na verdade, levou o profeta para aquele vale, o avivamento já estava sendo planejado e em andamento no coração do Senhor. Querido, então vem o quarto passo desse processo, que é o acreditar. E é aqui que eu quero muito, muito, muito chamar a sua atenção. E dizer em nome de Jesus, que eu clamo a Deus que você acredite. Eu quero terminar de ler com vocês, nós vamos continuar. Verso número 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Continuando. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai se restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas em que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu quero clamar a Deus. Eu quero que você escute o que eu tenho para te dizer agora. Guarda essa palavra. Nós precisamos acreditar. Com todo o nosso coração em algumas coisas. Primeiro, no tempo de Deus. No Kairos de Deus. Quando a gente fala o Kairos de Deus, é o tempo oportuno de Deus, não é o seu Cronos. Para mim, amanhã nossa igreja em Amparo comemora 12 anos. Difícil. Grato demais ao Senhor. 12 anos uma igreja existindo, portas abertas, sustento vindo do céu, maravilhoso. Quando eu olho outros ministérios com 4 anos, 5 anos, ou até mesmo com 12 anos, tantas e tantas vezes maior. A minha carne quer ver urgência nisso. O inimigo quer me acusar. Mas quando eu leio isso daqui, Deus diz que tem o tempo dele. Quando é, Senhor? Mas quando eu não quero mais o meu reino. E eu louvo a Deus porque Deus tirou isso. Qualquer desejo de sucesso, ou de nome, ou de meu ministério. Jesus deixou claro, não é o seu reino, é o meu reino. E não lhe compete saber o tempo. Não compete nem a mim, nem a você saber quando o agir de Deus vai acontecer. Então nos basta, e eu queria clamar a você que creia que Deus está agindo na tua vida. E eu quero clamar que você creia que no tempo oportuno, Kairos dele, ele vai fazer. Porque de fato ele vai fazer de um modo que você veja. Porque eu declaro que ele já está fazendo nessa noite na tua vida, sem você ver. Os discípulos não entendiam, e o que Deus mais tem dito através da boca de intercessores na minha vida é: não tenta entender. Só creia. Acredite. Conversava com uma pessoa e falava sobre o sobrenatural. Imagina que na sua casa falta comida. Você abre a despensa e não tem nada. Você abre a geladeira e não tem nada. Então você ora. E quando você chega na panela, tem comida ali dentro. E você abre outra panela e tem mais comida ali dentro. A sua primeira reação vai ser: o que aconteceu? Quem trouxe? Como foi? Como que aconteceu? Eu quero saber como isso está aqui. Mas vamos imaginar que você não acha respostas. Só lhe resta então uma coisa a fazer: entender que foi um milagre e aceitar que você não tem como explicar isso. Amém? Eu quero dizer que avivamento não tem como explicar.
Desafio você a ler as histórias dos avivamentos. Não tem padrão. Não tem regra. Não adianta dizer, gente, lá na Coreia todo mundo pulou num pé só, vamos pular num pé só, vai dar certo. Não vai acontecer. O outro fez. Não vai. Copiar modelo, não. Nós somos um organismo vivo, nós somos células do corpo de Cristo e você faz parte. Então Deus tem um kairos para a sua vida. E não é do seu jeito. Então creia no tempo de Deus. Eu estava lendo e um dos avivamentos que me chamou a atenção foi da Coreia. E diz que lá uma igreja, eles começaram a orar, então eles começaram a orar e oraram durante 30 dias. Não aconteceu nada. Então se levantou um e falou assim, bom, já estamos orando durante 30 dias e não aconteceu nada, vamos parar. Outro falou, não, vamos continuar. E eles decidiram continuar, mas agora sem data, sem perspectiva. Só continuar orando. Até que do alto Deus deu avivamento para eles. O Senhor diz, me busque. Creia. Relacione-se. Busque a mente do reino de Deus. E acredite no tempo do Senhor. Por que no tempo do Senhor? Porque tem uma promessa para se cumprir sobre a tua vida. E essa promessa é um agir do Espírito Santo. E Jesus diz assim, esperem até que do alto seja derramado, até que do alto desça sobre vocês o que eu profetizei. E ele diz, não saiam de Jerusalém, verso 4, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Então ele fala do Espírito Santo. Meu querido, é promessa sobre a tua vida. Tudo que é do Espírito Santo. A última mensagem que eu preguei foi sobre o rema. Eu acredito que pela dificuldade de serviço, poucas pessoas vieram, porque algumas não podem, estudam, trabalham. Ouça. Mas quando você lê sobre o Espírito Santo, ele ainda é o mesmo Espírito Santo. A promessa ainda é para os dias de hoje. Um derramar do Espírito Santo que enche ainda é para nós. Uma capacidade de ser tudo que Deus determinou para mim, para que eu e você sejamos, ainda existe. A pergunta é, você crê nela? E você quer ela? Deseja essa promessa? Então creia no tempo de Deus, na promessa, e no agir desse poder em você. Olha, durante muito tempo a gente tentou ser crente por regra e pela força, ninguém consegue. Consigo sim, pastor. Consegue não. Consigo, pastor. Não consegue, querido. Consigo. Eu parei de fazer isso, isso e aquilo. E cadê os frutos, então? Cadê os seus filhos na fé? Eu não quero jogar peso sobre você. Pelo contrário. Eu já joguei muito peso na igreja do Senhor Jesus. Eu já bati no púlpito e falei, cadê? Vamos evangelizar, vamos fazer. Vamos... E não fazia nada. Por quê? Porque eu estava indo na contramão de Jesus. Jesus falou, não faça nada. Eu falava, vamos, faz. Eu falava, não faz nada. Os fariseus, né, como eu era, chegavam e diziam, seus discípulos comem sem lavar as mãos, regra. Jesus falou, calma. Não adianta colocar vinho novo em roda velho. Não adianta eu querer colocar uma prática em pessoas que não estão capacitadas a fazer. Seus discípulos no jejum, ele falou, calma, vai chegar o tempo. Jesus está dizendo, calma, pastor Sérgio, eu estou agindo na sua igreja, deixa eu ser Deus. E é isso que eu estou deixando, gente. Tenho pedido as mensagens ao Senhor. Mas uma coisa Deus quer, que eu creia no poder do Espírito Santo. Porque eu sei que nós só seremos a verdadeira igreja pelo poder do Espírito Santo. Não existe outro. Regra, ideia, evento, não faz nada. Se não for um fluir poderoso, não tem resultado. Não é por força, nem por poder. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. Promessa, eu tenho. A palavra de Deus está cheia delas. Eu creio que eu sou a igreja de Jesus Cristo com você, amém? Igreja tem que ser avivada. Tem que ter o agir sobrenatural de Deus para resultados espetaculares, onde o único glorificado é o Senhor. Porque fica notório para quem quer que conheça o ministério, que não foi a força de homem, não foi a inteligência de ninguém. Foi um derramar sobrenatural de Deus. E se vai ser sobre o ministério, tem que ser sobre a sua casa também.
tem que ser no seu coração também. Pede a promessa. Pede a promessa para o Senhor. Então, querido, o quinto passo é o soprar, é o revestimento que vem. E eu coloquei revestimento por quê? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo seria derramado, eles mergulhariam no Espírito Santo. Eles seriam envolvidos pelo Espírito Santo. Tanto em João fala que o Espírito Santo habitaria dentro deles, mas aqui fala que eles seriam mergulhados numa esfera espiritual onde o Espírito Santo age. Assim tem que ser a igreja. Assim tem que ser e vai ser a sua casa em nome de Jesus. As pessoas que chegarem perto de você vão sentir o Espírito Santo, a esfera envolvendo a tua vida. Não olha para você agora. Não olha para os seus pecados. Se você associar as pessoas sentirem o Espírito Santo na tua vida a uma vida sem pecado, você vai estar entendendo que é a tua vida que vai fazer isso, não é? É o Espírito Santo. A mulher samaritana que Jesus transformou a vida dela, ela foi envolvida pelo Espírito Santo, levada a pregar o Evangelho, sem nenhuma instrução de mudança de atitude prática em uma vida que ela tinha de pecado. Nenhuma. Mas ela foi envolvida e ela trouxe resultados que o avivamento traz. É simples. Não tem esforço. O Senhor quer avivar a tua vida, querido. Então creia. Creia que no tempo dele, ele vai fazer uma maravilha na tua vida. Agora eu quero caminhar com você para Atos capítulo 2. Diz no verso 1 que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma grande multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Queridos, eu quero, nessa parte da mensagem, eu quero preparar você para o avivamento que eu creio que Deus vai trazer sobre a tua vida. Amém? Queridos que nos visitam, vocês não estão aqui porque vocês quiseram vir. Vocês foram trazidos pelo Espírito Santo. Vocês foram impulsionados, sintam-se profundamente amados pelo Senhor. Porque o Senhor cuida de tudo. Cuida do pardal, cuida da flor do campo, conta os fios de cabelo. Você não pode estar aqui à toa. Houve um agir de Deus, então eu queria que você que nos visita também ouvisse a mensagem. Crendo que Deus está preparando você para uma nova fase na sua vida, que Ele vai derramar sobre você. Você recebe isso? Amém? Crê nisso? Amém. Eu tenho algo para falar para você. Sobre o dia de Pentecostes. Vai chegar na tua vida. Pastor, esse negócio de Pentecostes, pastor, difícil. Eu já associo pentecostal, eu vim de igreja tradicional, eu tenho dificuldade com línguas, profecias, eu tenho dificuldade com essa coisa do Espírito Santo. O problema é que a gente está olhando para religiões, nós estamos olhando para teólogos, ao invés de olhar para a palavra de Deus. O dia de Pentecostes foi um dia maravilhoso, um dia lindo, que eu não posso, porque homens seccionaram a sua teologia, ou porque homens decidiram tomar partido daqui e dali, olhar para essa palavra e arrepiar, e falar: Pentecostes, está na palavra, e é pela palavra a gente vai viver. O dia de Pentecostes foi um dia maravilhoso. Jesus passou 40 dias ali, então depois, mais ou menos, imagina-se, 9 dias depois, porque Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. Eles estavam ali reunidos.
Para eles, talvez eles não imaginassem quantos dias depois, mas Jesus já sabia. A festa do Pentecostes era uma festa muito bonita, comemorada 50 dias depois da Páscoa. A festa das colheitas, dos grãos, era uma festa que demorava 7 semanas. Comemorada nesse dia, a 50º dia. Era uma festa muito linda, onde o povo trazia ofertas a Deus. E eram gratos por toda a colheita e toda a sorte de bênçãos que Deus havia dado. Mas o que é maravilhoso no texto de Atos 2 é a graça. Não foi o homem que levou nada a Deus. Nesse Pentecostes, depois que Deus transformou a Páscoa, Ele transformou a festa do Pentecostes. Não foi o homem que deu presente a Deus. Foi Deus que deu presente ao homem. Assim é a graça. É Deus querendo abençoar você, sem você fazer nada. Como, pastor? Como é? Quem tem filho sabe. Meu filho não precisa merecer para eu amar e o abençoar. Eu só faço porque ele é o meu filho. E em Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Meu querido, que chegue na sua vida o Pentecostes. Os presentes de Deus, do Espírito Santo. Onde você vai ficar cheio desse Espírito Santo maravilhoso. E diz ali então, meu querido, que eles estavam reunidos, todos no mesmo lugar. Eu quero dizer algo para você. Para de tentar merecer alguma coisa do Senhor. Sabe o que eu fui fazer lá no meu quarto para trazer essa mensagem? Porque Deus me deu o tema. O avivamento da graça. E eu fiquei pesquisando, pensando. E o que as pessoas têm que fazer para ter o avivamento da graça? É por isso que toda vez que eu falava Deus me dá mensagem, Ele falava descansa. O que Jesus disse para os discípulos? Nem pensem em sair de Jerusalém. Vocês não têm capacidade para isso. Não façam nada. Quieta. Se junta com outros crentes e adora. Crendo na promessa. Ela vai se cumprir na minha vida. Você que está aqui hoje ou está ouvindo essa mensagem pela internet, creia que essa promessa vai se cumprir na tua vida. Porque chegou aos seus ouvidos que Deus tem uma obra de avivamento para você. Onde você vai passar do só respirar, existir e frequentar uma igreja para se mover no poder do Espírito Santo. Eu quero isso. O que eu tenho que fazer, pastor? Espera. Porque é de repente. Isso é maravilhoso. De novo eu vou dizer, pesquisa sobre a história dos avivamentos. É na vontade dele, é de repente. De repente. Um dia a nossa irmã Silmara vai dar testemunho do que Deus fez na vida dela. Foi uma e voltou outra. Mas eu sei de um pedacinho, onde, de repente, o Senhor veio. Qual é o meu papel? Aquieta e crê. Aquietai-vos e sabei que eu sou. Você está com dificuldade no casamento? Está querendo mudar outra pessoa? Shhh. Aquieta. Busca a presença. Deus trabalha nos corações. Está com um filho que está dando problema? Está com uma situação de... Shhh. Você não está na graça? Deus tem uma obra para fazer. Tudo coopera para o nosso bem. Aquieta. Aquieta. Na quietude e no descanso está o quê? A salvação de vocês. Sabe onde foi dito isso? No Antigo Testamento. Aquieta o teu coração, meu irmão. Aquieta o teu coração, minha irmã. Mas diz assim, eu creio que o Senhor vai me levar ao mover do Espírito Santo, porque eu creio na palavra de Deus. Talvez, meu querido, algumas pessoas tenham aprendido o que eu aprendi, de que eu não posso ler Atos e desejar nada, porque é um livro de transição da igreja. Então o que aconteceu ali é só para ali. Interessante. Interessante porque quando o povo começou a ser criticado e eles estavam ali chamando aquilo de tantas coisas, Deus levanta Pedro no poder do Espírito Santo e ele começa a pregar uma mensagem maravilhosa. E sabe o que ele prega? Joel.
escrito muito, muito tempo antes, que falava sobre os últimos dias. Escuta o que eu vou dizer. O que aconteceu em Pentecostes era o início dos últimos dias. Os últimos dias, meu querido, é um período de tempo onde a igreja vive, chamado os últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. Você acredita nisso? Quanto mais agora do que eram eles. E se naquele tempo já eram os últimos dias e a profecia de Joel se cumpriu, quanto mais na igreja de hoje nós temos que pedir ao Senhor que a profecia de Joel continue viva. Os nossos jovens, os nossos velhos, ele diz, verso 17, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Ele está derramando sobre o Brasil. Ele está derramando sobre a nossa cidade. Ele está derramando, meu querido, lá onde vocês vivem. O Deus está agindo na nossa nação. Eu acredito nisso. Eu oro por isso. Eu converso com outras pessoas que estão falando da graça de Deus. O avivamento tem um nome, é da graça. É um avivamento onde as pessoas vão entender que elas não merecem, mas o Senhor vai vir com abundância. O mundo ainda vai ouvir falar da nossa nação. Não como escuta hoje. Mas vai ouvir falar de um poder de Deus que mudou a história desse país. Eu acredito nisso. Eu prego isso. Eu oro por isso. Eu acredito que Deus está agindo nas denominações, nos pastores, nas igrejas, jogando a lei para trás, porque é isso que Ele mandou fazer com a moreira, com a figueira, Ele mandou fazer com a mistura. Joga, é graça. E quando nós aquietamos, paramos de querer seguir modelos de igreja, competir entre pastores, achar que denominações são melhores que as outras, a gente para e fala, Deus é o mesmo Deus, vamos buscar juntos. O Senhor começa a agir. A igreja começa a fazer diferença. Eu acredito que o Senhor ainda derrama sobre todos os povos. E eu acredito nos sinais do Espírito Santo. Conforme o Espírito Santo quer distribuir. Eu acredito que os filhos e as filhas ainda podem profetizar. E vão. Eu acredito que os jovens ainda terão visões, os velhos terão sonhos. E sobre servos e servas o Senhor derramará do Espírito e profetizarão. E quanto mais agora nós temos visto maravilhas nos céus. Sangue, fogo, estamos perto. Por que vamos pegar o final e jogar fora o primeiro? Não. Nós fomos tão traumatizados com o preconceito do pentecostal que deixamos de ler a Bíblia e falar, Senhor, eu quero isso para esses dias. Eu quero viver os últimos dias de Joel no poder do Espírito Santo. Eu não quero ser mais um. Eu quero ser cheio e fazer diferença nessa terra. Cheio e fazer diferença. Querido, quando a graça encher a tua vida, encher as nossas igrejas, avivar, nós vamos ver, meu querido, muita coisa acontecer. Agora presta atenção. Lá no vale, ele ouviu um som. Um som forte de um vento. Lá no Sinai, onde veio a lei, um som. E agora não é diferente. O Espírito Santo vem como um som. E depois vem línguas. Sabe o que a gente está vendo aqui, meu querido? O processo de avivamento. Eu preguei semana passada, nessa semana, sobre ouvir o Espírito Santo. Por que o som vem antes? Porque é o Espírito agindo. A fé vem pelo? A fé vem pelo? Ouvir. Jó antes conhecia de ouvir, mas aí veio o avivamento e ele então passou a ver. Moisés, depois de ouvir as leis e ver todo, ele fala, eu quero te ver. Meu querido, nós temos o privilégio de ter Jesus Cristo. E o Senhor manifestou o Espírito Santo em visão, então abriram os olhos e eles viram língua. E não é labareda, é língua. Era a figura de línguas descendo sobre cada um deles como língua de fogo. Eu ainda acredito em línguas de fogo. Desse jeito. Eu acredito que o Espírito Santo ainda nos levanta. Ainda levantará muitas pessoas para falar na língua daqueles que precisam ouvir. Assim como os queridos aqui falam na língua daqueles que precisam ouvir. Estou errado? Falam a mesma língua. Mas é uma língua de fogo. Eu acredito em pessoas falando com crianças com línguas de fogo.
Eu acredito nós levando o Evangelho aos 4 cantos do mundo em línguas de fogo, línguas purificadas, línguas santificadas, palavras que incendeiam o coração. Quer ver como que primeiro vem o ouvir? Quando Jesus caminhava com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, eles não tiveram seus olhos abertos, Deus não o deixou. Porque a fé vem pelo ouvir. Por que nós somos crentes e ainda não estamos vendo os milagres acontecer? Porque estamos no processo de avivamento. E o Senhor está levando a mim e a você a ouvirmos e termos o nosso coração incendiado. Meu querido, eu peço a Deus para que quando eu pregue, quando os pastores pregarem, que sejam línguas de fogo, fazendo incendiar o coração. Arder como purificado de uma palavra de graça, de amor, de Jesus Cristo, o Senhor, na vida das pessoas. O Evangelho de Deus é poder. E eles dizem que eles estavam ali. Então o que aconteceu? Eles estavam todos reunidos. De repente, não diz que eles começaram a pular num pé só, não diz que eles fizeram vigília a noite toda, não diz que eles estavam fazendo jejum, não diz que eles passaram óleo nas suas mãos ou testas, não diz que eles estavam cantando hinos com canções espirituais, nem que eles estavam fazendo declarações de vitória. Eu não sou contra nada disso, eu acho bonito, mas toda vez que alguém coloca a regra para Deus ser Deus, a gente cai do cavalo. E quando eu falo cair do cavalo, é igual Paulo, que perseguia a igreja porque existia um povo que estava vivendo no mover do Espírito Santo. E vai ser sempre assim com os fariseus, eles vão nos perseguir. Eles vão nos perseguir porque a gente não se submete às regras, porque a gente coloca um Deus guiando a igreja, porque o pastor sobe no quartinho e fala assim, o que o Senhor quer falar? Porque você, meu querido, vai ser transformado e as pessoas não vão entender. Vai vir avivamento na tua vida. Vai vir avivamento na nossa igreja. Vai vir avivamento na nossa nação. E seremos perseguidos pelos fariseus. Porque eles querem regras. Não coloque regra para Deus fazer nada na tua vida. Nem de santidade. Uma das maiores flechas da minha vida ministerial foi quando uma pessoa de uma igreja um pouquinho maior foi lá na minha igreja e virou para uma ovelha da minha igreja e falou assim. Eu estava do lado. E a pessoa triste porque a igreja tinha poucas pessoas. Aí essa pessoa virou e falou assim, sabe por que a igreja não cresce? Porque a igreja não vai crescer enquanto ela não for santa. Sabe qual foi a minha próxima reação? Me tira daqui, Senhor, porque eu não consigo ser. Durante anos eu me humilhei, eu me achei um nada, eu me achei um lixo, eu achava que era do meu pecado, eu lutava, e eu falava, eu sou muito pecador, eu não sirvo para essa igreja precisa de um pastor santo, um pastor que não erra, um pastor que não peca, porque eu sou lascado. Até que Deus falou, para, filho, eu sei quem você é, eu te pus aí. Então Deus, pela sua graça, tirou esse peso, esse jugo. Eu não vou colocar regra. Eu não vou seguir regra. Eu vou viver pelo Espírito Santo. E nós vamos ser uma igreja guiada pelo Espírito Santo. Vamos viver, pregar e amar pelo Espírito Santo. E eu queria que você acreditasse que nos seus relacionamentos a coisa é do mesmo jeito. Na sua família, nas suas finanças, é tudo pelo Espírito Santo. Tudo. Ele está agindo na sua vida porque Ele te ama demais. Demais Ele te ama. Não quer crer em pentecostal, tradicional? Glória a Deus, nem eu. Eu quero crer na palavra dEle. Eu quero dizer, Pai, que tudo que o Senhor quer que se manifeste na minha vida pelo Teu Espírito, que assim seja. Deixa Ele fazer o resto. Está com medo de falar em línguas? Está com medo por quê? Está com medo de profetizar? Tem sonho e visão? Não tenha. Creia. E deixa Deus ser Deus na sua vida. Então, meus queridos, eles começaram, só que o som foi tão forte que quem estava fora ouviu. E eu creio que eles começaram a falar em outras línguas e a coisa não foi silenciosa, não. Ouviram o som de um vento forte, desceu línguas, mas eu creio que uma hora o som do vento deu lugar ao som das línguas. E aí o que aconteceu? Juntou um povo fora da casa, ouvindo. Vai ser maravilhoso na tua casa, meu querido. O som do avivamento. Vai ser maravilhoso na nossa igreja o som do avivamento. As pessoas vão começar a vir. Porque elas vão ouvir um som que atrai.
E elas vão começar a ouvir as maravilhas de Deus, o amor de Deus. E elas vão ficar atônitas e maravilhadas. Eu creio nisso. Eu creio tanto nisso. Eu estou tão feliz por isso. Porque Deus está fazendo. Porque Deus está agindo. E eles ficaram ali atônitos. Eles ficaram maravilhados. Meu querido, porque Deus tinha dado dons. Você já pediu algum dom para Deus? Pede não. Ah, mas a Bíblia diz, pastor, para buscar com zelo os melhores dons. Tá bom. Mas começa falando, Pai, me dá dons. Eu quero fluir no Espírito Santo. Eu quero ser cheio dos dons do Espírito Santo. Escuta. Escuta com toda atenção. Se relaciona com Ele. Para de se relacionar comparativamente. Porque eu não ouço. Porque eu não entendo. Por que eu não falo? Por que não é assim? Por que aqui não está acontecendo? Porque toda vez que você olhar para a vida dos outros para comparar, você vai duvidar. Porque nós achamos que nós somos a medida. Então essas pessoas começaram e elas disseram: o que significa isso? Explica. Explica. Nós queremos entender. O Senhor está vindo explicando a graça, os dons. Mas, meu querido, acredite. Guarda. É sobrenatural. Porque quando não se acredita no sobrenatural, nós julgamos o Espírito Santo e dizemos é carne, quando é sobrenatural. Foi tão sobrenatural que sabe do que chamaram aqueles homens? Que eles estavam o quê? Bêbados. Só que eles não podiam beber até as 10 horas da manhã. E eles falaram, Pedro disse, irmãos, escuta, ainda são 9 horas. Isso daqui é o Espírito Santo de Deus. Eu sei, meu querido. Tem exagero por tudo que é lado, não tem? Igreja exagerando. Pessoas dizendo que é em nome do Espírito Santo, se entregando a emoções e a carne. Eu não tenho que olhar para eles, eu tenho que olhar para o Espírito Santo e para Deus. E falar, eu quero o Pentecostes na minha vida. Eu quero o avivamento da graça no meu coração. Eu quero o Espírito Santo sendo Deus e me guiando. E para terminar, eu quero dizer para você. Você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. Perseguiram a Jesus porque pregou a graça. Perseguiram os apóstolos porque pregaram a graça. Mas o maravilhoso é que quando começarem a perseguir a tua vida porque você está pregando a graça, você tem o testemunho de que você está no caminho certo. Porque Jesus falou, fizeram isso comigo, vão fazer isso com vocês. Se me trataram assim, tratarão vocês assim também. Aleluia. O que a gente não pode é parar. Consequências desse avivamento? Está em Atos capítulo 2. O que aconteceu? Paulo pregou. Sabe quantas pessoas se converteram? Cerca de 3.000 pessoas. Vai para Deuteronômio capítulo 32, verso 28, se eu não me engano, 27. Diz que quando Deus deu a lei, Moisés desceu e viu o bezerro de ouro. Cerca de 3.000 pessoas morreram. Quando o Espírito Santo veio, cerca de 3.000 pessoas viveram e foram batizadas, e elas participavam das suas casas com alegria, com refeições, e a igreja bombou. Tanto que a gente está aqui até hoje. Amém? Os que nos visitam, faz 3 anos que eu falo sobre igreja em célula. E ela vai existir. Porque o natural de uma igreja cheia do Espírito Santo são casas cheias do Espírito Santo. Famílias cheias do Espírito Santo. Jovens cheios do Espírito Santo. Eles naturalmente vão dizer, eu quero usar a minha casa, eu quero usar os meus bens e a minha vida para levar Jesus Cristo. Eu quero anunciar Jesus a quem eu puder. Então, meu querido, vai começar a ser natural. De casa em casa, de casa em casa. Os milagres, os poderes e tudo mais. Resumindo, o que a gente precisa fazer para ter o avivamento da graça? Crer e descansar. Amém? Você que ainda diz, eu não ouço, eu não sinto, não acontece, glória a Deus. Porque o tempo de Deus vai chegar em nome de Jesus. Você vai viver. Só creia. Creia.
Se una aos que creem e espera. Porque o melhor de Deus não é chavão, não. É verdade, eu acredito. O melhor de Deus ainda está por vir na nossa vida. Que Deus te abençoe. Hoje que Deus falou comigo e com você de um avivamento que Ele quer trazer na tua vida, na tua casa. Creia, somente creia. E deixa Deus agir em você.